que seria revisar? Antes de falarmos disso, vamos para a raiz da questão. Por que esquecemos? O cérebro precisa fazer uma limpeza diária. O cérebro trabalha muito parecido com um computador, só que milhares de vezes mais potente. Assim como no computador, você dispõe de dois tipos de memória. A memória de longo prazo pode ser relacionada ao HD, e a memória de curto prazo, que pode ser relacionada à memória RAM. A memória de curto prazo, o cérebro mesmo trabalhando em condições ideais, consegue somente absorver para ela, no máximo, 50% do conteúdo aprendido, para assim poder transferir para a memória de longo prazo, o que reforça a importância da manutenção diária com estímulos produtivos, realizando essa otimização para manter a mente fora de sobrecarga. Para o maior entendimento, as suas memórias relacionadas a estudos ou ao contexto geral é dependente do estado emocional que você terá em relação a ela, e também de quanto de atenção foi dedicado a mesma. Caso haja distração, a memorização é feita de forma quebrada, o que impossibilita essa memória de ser formada. Se estudando uma matéria que acha desinteressante, a memorização será praticamente reduzida a zero, dado que a resposta para a pergunta de como o meu cérebro escolhe o que armazenar é proporcional ao nível emocional que essa memória provoca. Então, em resumo, o cérebro descartará todas as memórias que sejam consideradas inúteis ou agora desnecessárias, mesmo que não seja uma verdade para você. Afinal, se por muito tempo uma matéria, um livro ou qualquer tipo de memória não for revisitada, essa será compreendida pelo cérebro como desnecessária, fazendo com que a ponte para chegar nessa memória seja apagada. Por ponte, quero dizer a ligação sináptica, ou até mesmo a própria memória pode ser apagada. Ainda que, mesmo não esquecidas, essas memórias podem ser sobrepostas, tanto de maneira retroativa, quando memórias passadas impedem a formação de novas memórias, quanto de maneira proativa, quando novas informações impedem a recuperação de memórias antigas. Agora, sabendo o porquê de esquecermos, entender que é algo natural e necessário, podemos entender como prevenir que memórias desejadas não sejam apagadas por essa função do cérebro. É aqui que a revisão entra. Terei que alertar que devemos primeiro entender quando fazer uma revisão, pois se primeiro te ensinar a fazer, você não saberia o período necessário de espaço entre cada revisão. Para isso, vamos usar de base a curva do esquecimento. Pesquisa essa feita pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, pioneiro no estudo da memória, a qual descreve a taxa com que a informação é perdida ao passar do tempo, se não houver esforço para mantê-la. De acordo com a teoria, uma aula tida na parte da manhã, depois de 24 horas somente teria cerca de 35 a 50% da informação na memória, dependendo da densidade do conteúdo. E após uma semana, somente 20%. E depois de um mês, somente 10% já seria uma quantidade alta. Isso, claro, se nenhuma revisão for feita nesse período. Agora, se logo após a aula você já revisasse suas anotações e fizesse alguns exercícios, a curva já seria reiniciada. E o tempo necessário para outra revisão seria de cerca de 24 horas, o que também já aumentaria a taxa de retenção daquele conteúdo, ajudando a transferência para a memória de longo prazo. Depois, a próxima revisão seria em torno de uma semana, e a próxima em torno de um mês. A cada revisão espaçada, a retenção aumenta e a perca de informações diminui. O que eu ainda não havia mencionado é, o que está na memória de curto prazo é transmitido em pequenas quantidades para a memória de longo prazo diariamente, sendo necessário para isso que tenha uma boa noite de sono. Caso não haja as horas necessárias de sono, a absorção será reduzida. Vamos para o último tópico, como fazer a revisão. Aqui tendo diversos métodos, alguns funcionando melhor que outros, dependendo da pessoa. Aqui vamos entrar em uma outra pesquisa, dessa vez de um grande psiquiatra, William Glasser, responsável pela fundamentação da teoria da pirâmide de aprendizagem. Aqui podemos notar que existe uma divisão entre a aprendizagem ativa e passiva. A aprendizagem passiva ocorre quando o aluno recebe a informação de forma mais receptiva e menos interativa. É o tipo de aprendizagem tradicional, onde a pessoa lê, ouve ou assiste a uma explicação sem muita participação ativa. O melhor exemplo seria a leitura. A aprendizagem ativa envolve uma abordagem mais participativa, na qual o aluno interage de maneira direta com o conteúdo, muitas vezes por meio de questionamentos e reflexões. O principal meio sendo fazer exercícios práticos, um tendo mais absorção
que o outro. Mas é importante notar o fator de tempo desprendido para cada um. Na aprendizagem passiva, uma leitura de 20 minutos diárias pode ser uma ferramenta poderosa, e a que por vezes, para conteúdos não tão densos, poderá ser usada como método de revisão. Agora, para conteúdos densos é recomendado tanto a leitura do conteúdo da parte teórica, quanto a realização de atividades sobre o mesmo. Temos outro exemplo de aprendizagem ativa, como ensinar outras pessoas ou debater, mas essas normalmente despendem um bom tempo e demandam a disponibilidade de outra pessoa. Claro, se você não quiser fazer uma aula para si mesmo, que também é uma possibilidade. Mesmo que seja possível essa abordagem, eu recomendo que continue fazendo atividades, tendo em vista que seria menos produtivo você fazer uma aula inteira somente para si mesmo ou para outra pessoa. Agora, resumindo isso, para conteúdo simples é recomendado a revisão por meio da leitura da parte teórica, e para conteúdos densos é recomendado tanto a leitura da parte teórica quanto a realização de exercícios. Um aplicativo que pode ajudar nessa questão é o Anki. Nele dá para fazer flashcards, colocando questões ou trechos da parte teórica que queira fixar. Nele já você tem um sistema da curva do esquecimento junto aos flashcards, que vai te mandar lembretes de quando realizar a revisão. No mais, é isso. Se gostaram do vídeo e quiserem mais vídeos sobre estudos, deixem nos comentários.